Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade à matéria de Fisioterapia na Saúde da Criança com o professor Lau. E na semana passada a gente falou sobre as afecções neurológicas e osteoarticulares. E hoje a gente vai falar sobre as caracterizações clínicas dessas afecções. Então vamos voltar às mesmas doenças, às mesmas condições, só que agora com uma preocupação maior de fixação do que cada uma delas promove numa criança. Porque depois a gente vai precisar ver o que precisa ser feito na fisioterapia. Então a gente começa com o sarcoma irritante, né? O nome de 3 pessoas que vocês estão vendo aí, sarcoma irritante. Existem 4 tipos, né? A gente começa com o tipo 1, que dá por volta dos primeiros sinais aos 6 anos de idade, ou após os 6 anos de idade. A sarcoma irritante, ele tem como propriedade ou como característica a fraqueza na região distal de membros inferiores. Então, lá começa no pé, sobe para a região da panturrilha e vai subindo. E de forma assimétrica na região do tríceps sural, tá? Isso é, um fica deformado, depois fica o outro, tá? Com o passar do tempo, essa afecção atinge a região de mãos e começa com a parte sensorial, isso é, o indivíduo perde a capacidade de percepção de dor, calor, e depois a de frio, tanto nas mãos quanto nos pés. Com o final da evolução da doença, as pessoas começam já a desenvolver os pés cavos e os dedos em martelos, e uma tendência muito grande a câimbras. Bom, na tipo 2, que acontece um pouquinho mais tarde, após os 10 anos, na segunda década de vida, é semelhante a 1, da mesma forma, as afecções de membros inferiores, começa lá por baixo, vai subindo, vai perdendo a sensibilidade à parte motora, com atrofia, e o que vai mudar nela, que vai vir classificado para a gente, é a eletroneuromiografia, que a condução aparecem normais, mas a amplitude são chamadas de pequenas. Essa é uma característica que vem para a gente já do médico, né? Ele que faz o diagnóstico. Na tipo 3, que é uma característica, é uma sarcoma irritante mais especial, ela é também chamada de Dejerine-Sotá ou doença de Dejerine-Sotá, ela já acontece antes dos 3 anos de idade. A criança tende a ter uma hipotonia e dificuldade de respiração, tá? Ela é um pouco mais grave, tá? Principalmente quando se fala de pés e mãos. A perda de sensibilidade e a atrofia é muito grande nas extremidades de membro superior e membros inferiores, tá? E existe também a do tipo 4, que acontece na primeira infância, que é mais rara, porém é a forma mais grave, tá? Também acontece a mesma situação. A fraqueza progressiva, distal, atrofia de membros inferiores, evoluindo para a fraqueza da atrofia das mãos, perdas sensoriais de pés, a deformidade também criada nos pés, formando os pés cavos. Mas aqui, por ter uma característica, ela tem uma marcha um pouquinho diferente. Quando a criança começa a andar, ela tem a chamada de steepage, que é a marcha soldada, aquela levantamento para poder andar, levantamento da coxa até a parte superior, marcha anserina, tá? E a gente nota que ela pode estar acompanhada de catarata e surdez. É um pouco mais rara, tá? A segunda doença que a gente discutiu foi a distrofia muscular de Duchenne, que aparece por volta de 5 e 6 anos, é uma doença que falta a distrofina, né, uma proteína muscular, tá? A fraqueza muscular vai sendo gradual e ascendente. Aqui o prognóstico é sempre mais duro, porque na sarcoma irritante a gente não fala sobre morte. Aqui já é um pouco diferente, tá? A criança vai perdendo as suas forças lá nos pés, o pé vai ficando equinovaro também, depois pega a região do tronco, perde a capacidade de manter o tronco ereto, começa a entrar em escoliose, você começa a ter um encurtamento muscular, perda de flexibilidade, e aí o joelho e o cotovelo entra em flexão. Quando chega ali por volta de 9 anos de idade, já não consegue mais andar, já precisa de cadeira de rodas. Antes dos 9 anos de idade, a gente nota que até para levantar é muito difícil, né? Ele faz aquele levantamento em forma de engatinhamento de urso, tá? Como se estivesse fazendo uma escalada para poder
se levantar, ele fica de 4, depois tenta botar as pontas dos pés firmes no chão e vai tentando subir. Essa doença ela acaba atingindo a musculatura também diafragmática. Então, por volta de 12 a 14 anos de idade, é muito comum acontecer o óbito. A fisioterapia tem prolongado bastante a vida e melhorado bastante a qualidade de vida dessas pessoas por boa capacidade respiratória, mas infelizmente ela não tem cura e o tratamento também é paliativo. Tá? Aqui uma demonstração de algumas imagens de Charcot-Marie-Tooth, né? Porque a deformidade, os pés vão entrando em distrofias, a mão também entra em distrofia. Olha a panturrilha, quando vai ficar fininha. Na Duchenne, a panturrilha fica hipertrófica, mas é o contrário da Charcot-Marie-Tooth, que fica fininha, atrófica. Ela fica hipertrófica, mas é só volume, não é massa muscular, tá? Uma outra doença que a gente discutiu foi a miotrofia espinal infantil. Existe também tipos, né? A gente vai falar de 3 tipos, o 4º tipo não é comentado na infância, só na fase adulta, mas o Erding-Hoffmann é o tipo 1, né? O primeiro nome da doença foi esse, tá? Ela comete mais ali na fase do nascimento, já nasce com o problema. Também tem a fraqueza muscular grave, só que é simétrica, o corpo inteiro, os 2 lados, começam a ficar sem movimentos, predomínio de proximal dos membros, então afeta a mão, pé e vai cada vez chegando mais à região do tronco. Quando chega na região do tronco, perde a capacidade de sucção, né, de amamentar, e deglutição, de engolir. Tá? Essas do tipo 1, elas nunca são capazes de sustentar a cabeça, sentar ou andar. Então a gente está falando de uma doença que a fragilidade é tão grande que também leva à perda de capacidade respiratória. Tá? A do tipo 2 já acontece entre 6 meses a 1 ano e meio, mais ou menos a média. Tá? Elas chegam então a aprender muitas a sentar sozinho, pode ter muito atraso, porque a atrofia muscular dificulta isso, mas algumas nunca vão conseguir ficar em pé e nem andar. Não são capazes de andar de forma independente, eles vão precisar de alguns aparelhos. A fisioterapia tem que trabalhar muito em cima disso para a deambulação dessas crianças. Tá? É uma fraqueza muscular também simétrica, tá? Começa proximal e vai progredindo para a região mais distal. Então é cada vez prejudicando mais a região de mãos, pés. A mesma situação para a parte de musculatura respiratória, estabilidade do tronco, que desenvolve escoliose, e a condição de encurtamento ao longo tempo, também ficando naquela posição de flexão. O tipo 3, ele já é um pouco mais incomum, é de evolução mais lenta, mas os sintomas aparecem mais após 1 ano, tá? Eles têm a aquisição de marcha, tá? Mas com uma queixa muito grande para se movimentar. Então, veja, a evolução é lenta, então ela consegue chegar muitas vezes à marcha, mas começa a ter dificuldade, é a fraqueza. Essa daqui não é tão comum assim, mas está aí, a fisioterapia trabalha bastante nessa área. Aqui, a condição de perda de condições respiratórias, tá? Legal lembrar essa parte aqui, ó. Tem muita gente, muito fisioterapeuta trabalhando com pilates para essas crianças, tá? Essas crianças que estão vendo aqui, então, essa primeira aqui que vocês estão vendo, insuficiência respiratória, que já está na cadeira de rodas, aqui está tentando utilizar alguns suportes para andar, fazendo alguns exercícios, tá? Paralisia cerebral ou encefalopatia crônica não progressiva, como é um conjunto de alteração motora e sensorial decorrente a uma lesão que a gente não sabe exatamente está no cérebro, existe uma variedade muito grande de prejuízos funcionais. Esse prejuízo pode ser nos membros inferiores, na metade do corpo, em todos os membros. Pode ter perdas cognitivas, como pode não ter, tá? Desenvolve normalmente o PC como período pré-natal, durante a gestação, né, enquanto a mãe está grávida. Depois
Durante o parto também pode ter algumas complicações de parto. E até os 3 anos de idade, onde está tendo a maturação neurológica, se aparecer alguma disfunção causada durante esse desenvolvimento, esteja relacionado ao crescimento normal da criança, também é considerado uma encefalopatia crônica. Tá? Então, como a gente disse, os sinais clínicos vão depender muito de que parte do cérebro e de que lado do cérebro também acometeu. Então, estudar um pouquinho do cérebro para poder entender essas lesões. O quadro clínico do PC ou do encefalopata pode ser de espasticidade, tá? Que é aquele aumento exagerado do tônus, é o mais comum, viu? Espasticidade é a flexão dos membros, que é o padrão canivete, tá? Reflexos bem avançados, o reflexo de Babinski que a gente estuda lá na sola do pé também, tá? Algumas deformidades articulares e ainda mantém muitos reflexos primitivos com muita fraqueza muscular. Existe o PC que é discinético, tem os movimentos involuntários, tá? São movimentos repetitivos, pode ser tanto na parte superior quanto inferior dos membros. Coordenação motora, alguns são poucos, outros são muito, depende da região do cérebro que atingiu. Alteração de tônus muscular, que fica flutuante e uma hora contrai, relaxa, oscila muito e, mais uma vez, fraqueza muscular, porque ele não consegue fazer um trabalho de ganho de massa muscular, de fortalecimento, que uma criança normal desenvolve de tanto brincar. Tá? Criança hipotônica, esse é o tônus baixíssimo, tá? Isso é uma fraqueza muscular bem exagerada, não tem um motivo só de imobilidade, ele não consegue aumentar o tônus do músculo para fazer força, tá? E geram, por causa desse aumento de tônus, encurtamentos e hiporreflexia. O reflexo alguns completamente ausentes, até aqueles que deveriam ser, como os primitivos, às vezes não aparece, tá? Existe a condição também atáxica, que é em coordenação de movimentos, tá? Como tremor e tudo mais. E, por final, existe o que a gente chama de condição mista. Condição mista significa que existe mistura. Você pode ter uma espasticidade com uma ataxia, uma discinesia com ataxia e assim por diante. Tá? No livro de vocês existe esse quadro feito pela autora, eu achei muito interessante, porque ele faz isso, a classificação do PC por tônus muscular, espástico, discinético, hipotônico, atático, misto, e também por que parte do corpo está mais acometido, hemiplégico, diplégico, quadriplégico e assim por diante. Tá? Guarda esse quadro para vocês, é muito importante. Aqui a criança fazendo fisioterapia para ficar de pé, outros utilizando cadeira de rodas e equipamentos adaptados. Essa ideia aqui muito interessante também, adaptação, né, para ortostatismo e até movimento de membros inferiores, muito interessante. Passamos para uma dica, tá? Para vocês que estão aí. Pega esse enderecinho no YouTube, aproveitar que você está em casa, e assista esse desenho aqui. Esse desenho foi premiado, é um desenho em espanhol, ele está legendado, vocês vão adorar, tá? Ganharam muitos prêmios. Mais uma doença para vocês, mielomeningocele. Mielo significa medula espinal, meningo vem de meningite e cele bolsa, né? É uma bolsa que aparece na coluna, que tem um saco feito de meninge e a medula se expõe para essa região. Daí, desta região para baixo, vocês vão ter prejuízo funcional. E os sinais e características da mielomeningocele vai depender de que parte da medula que foi atingido. Então, se pegou a região lombar lá da coluna, pegou só uma caudequina. Se pegou a região sacral, pegou só um pedacinho da caudequina. Mas se pegou a região torácica ou occipital, já está pegando região de medula mais sério. E aí é lógico, quanto mais alto, como por exemplo a região occipital, menos movimento e menos sensibilidade. A mesma coisa vai à medida que a gente vai descendo. Se chegou lá na sacral, existe alguns dispositivos que faz a criança até andar, porque elas não chegam a perder totalmente os movimentos quando pega na região sacral, tá?
O, o quadro gera uma certa fraqueza muscular, tá? A gente fala de perda de sensibilidade, pode ser total ou parcial, e como a parte, principalmente a parte sacral, é importante na inervação da bexiga, pode ter uma bexiga neurogênica, a pessoa pode ter um controle urinário prejudicado e aí gera muitas infecções urinárias, encurtamentos musculares e dificuldade de execução de habilidades motoras em alguns casos. Muitas vezes a mielomeningocele pode estar acompanhado também com outras condições, como hidrocefalia e assim por diante. Uma criança usando um tutor aqui, ó, tá vendo? Fisioterapia faz a criança voltar a andar, dependendo da altura da lesão, ó, tutor aqui. Se o tutor não for, pode fazer também, ó. Tá vendo um fixador aqui, ó? Existem alguns recursos que a gente usa para fazer essas crianças andarem, tá? Poder fazer exercícios, se movimentar, brincar e atingir aí a fase adulta já com uma capacidade motora melhor. Síndrome de Down, né, a trissomia do 21, ou também o mosaicismo, que não chega a ser a trissomia, mas é bem parecido. O mosaicismo é uma versão mais leve da síndrome de Down, tá? A síndrome de Down, por causa dessa alteração genética, ela tem uma série de alterações sistêmicas, quer dizer, alterações que a gente consegue ver, somadas a alterações cardíacas. Muitos têm refluxos, otites recorrentes, apneias do sono, por causa da alteração que tem na boca e na faringe. Até alguns têm problemas com o tamanho da língua, o palato é mais abaixo do que o normal. Disfunções tireoidianas é muito comum, muitos acabam ganhando peso por causa disso, tem que se preocupar também com relação à orientação. Tá? As características que a gente diz físicas, que são específicas, é a aparência, tá? Olho amendoado, né? As pregas palpebrais são menores. A prega palmar, quando você olha para a palma da mão, tem uma prega só ao invés de duas. Se você olhar na sua agora, tem 2 ou 3 pregas, mais comum. Os membros acabam sendo mais curtos, o tônus muscular é mais baixo, ele tem hipotonia, principalmente na região cervical, por isso um certo cuidado que a gente vai discutir aqui sobre lesões na região do pescoço. A língua protusa, você já pode procurar na internet chupetas ou exercícios para se fazer para essas crianças, para evitar da língua ficar para fora, tá? E a face um pouquinho achatada, a gente chama de braquiocefalia, tá? Além da síndrome de Down, que comentou sobre outras doenças de menor intensidade. Existem muitos times de futebol hoje em dia de síndrome de Down. O síndrome de Down tem vários esportes, várias atividades. Eu gosto muito de mostrar aqui, né, os times de futebol, né, o CSA, o Corinthians, o Atlético Paranaense, como você vê na camiseta, eles têm times de síndrome de Down. Vale a pena também dar uma procurada na internet enquanto está em casa estudando, para conhecer um pouquinho sobre esse trabalho e ver lá como faz para você se inserir nele, se você gosta de futebol. Síndrome metabólicas. Outra doença que a gente falou, é muito comum, não existe uma fisioterapia específica para isso, mas muitas crianças que chegam no nosso consultório têm várias lesões ou vários problemas que são secundários à síndrome metabólica. Isso é, a criança chega lá com muito ganho de peso, fadiga muscular, as articulações estão sempre doloridas, vai tentar desenvolver uma atividade motora, como correr, pular, corda, tudo se machuca com uma certa facilidade, fica fazendo o tempo todo fisioterapia porque se machucou, tá? O colesterol dela tende a estar muito alto, vai para fazer num brinquedo típico de criança e acaba tendo tontura e caindo, e às vezes até algumas acabam fazendo reabilitação de hemiplegia por acidente vascular encefálico, tá? Muitas delas acabam desenvolvendo pressão arterial, dor de cabeça constante e mal-estar geral, tá? Até, inclusive, algumas desenvolvem a diabetes infantil e, por consequência da diabetes, aí tem aquelas sensações de boca seca e, de repente, começa a emagrecer. A pessoa está perdendo peso porque está se alimentando melhor. Não, continua do mesmo jeito, mas está emagrecendo por causa da diabetes, tá?
o que gera a sede intensa, a tontura e o cansaço também, tá? A diabetes é ótima para confundir as pessoas, achar que a pessoa está emagrecendo, está indo bem. Não, às vezes é o contrário, está indo mal. Emagrecimento tem que ser com dieta, tem que levar para o nutricionista. Tá? A síndrome metabólica na criança, ela tem uma certa característica que lembra o adulto. Se você vê, ó, problema no coração, problema no colesterol, pressão alta, a diabetes do tipo 2, algumas alterações na capacidade de aprendizado, né? No adulto chega a demência, na criança a dificuldade de aprendizado, predispõe ao câncer. É verdade que na criança ela tem menos chance de ter câncer, no adulto é mais, mas predispõe, depois no futuro pode ter. Problemas para as mulheres, problemas no ovário e, lógico, a esteatose hepática, que lembra bastante as esteatoses do adulto, principalmente consumidores de bebida alcoólica. A gente também falou do pé plano e o joelho varo e valgo, tá? A perda do arco longitudinal, que a gente fala perda, mas na verdade é que ela não ganha esse arco, tá? O pé chato, e o joelho para dentro, que é o valgo, né? Algumas crianças têm o joelho varo, que é o contrário, o joelho é jogado para fora. Geralmente, após os 7 anos de idade, a gente espera que essas alterações desapareçam, mas às vezes não desaparecem. Até porque o joelho varo e valgo acontece durante a evolução. Então, se você vê aqui, ó, a criança quando começa a andar, ela tem as perninhas abertinhas, é o varo. Depois, inverte, né, com a descarga de peso aí por 2 a 4 anos de idade, ela fica valgo. Mas depois dos 4, ela vai corrigindo, até que aos 7 anos de idade, ele tem que estar alinhado. Então, o que a gente mostra aqui é esse daqui, ó, pé, cadê a curvatura do pé? Não tem. O que eu tenho que fazer? Exercício para curvatura, andar na pontinha do pé. Então, quando você vai fazer o exame de marcha ou o exame postural, você vai ver isso daqui, ó. Quando chega aqui, em vez do pé descer normal, ele faz esta curva. Muito cuidado que às vezes só tem de um lado, tá? E como você vê aqui, o joelho, né? O joelho aberto aqui, varo, normal, e o contrário, né? O joelho quase batendo o valgo. Então, essa criança provavelmente vai ter uma tendência a valgo. E aí soma, ó, o pé joga para dentro, pé plano, e aqui vai jogar para dentro. Também pode confundir, tá? Doença de Levi-Calvi-Pertz, são 3 médicos, né? Levi-Calvi-Pertz, Leg não é perna, não, né? Leg com 2G é o nome da pessoa, tá? Levi-Calvi-Pertz, que é a necrose avascular da cabeça do fêmur. Primeiro sinal que se observa é a claudicação, né? A criança começa a mancar e sente uma dor na coxa e no joelho. É porque está irradiando, ou melhor, está referindo, né? Uma dor referida. Passa da região do quadril, em vez de doer lá onde está com o problema, vai doer na coxa, tá? Aí começa a ter perda de massa muscular, perda de força, e aí quando você vai fazer a avaliação, você vê que um membro está mais curto que o outro. Muitas vezes, essas crianças acabam tendo que colocar prótese, e aí faz fisioterapia não só para prevenir, mas também depois da prótese, para se adaptar à prótese, tá? Então tá aqui, ó, um teste de Trendelenburg que mostra o desvio de massa muscular, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, normal e com necrose, vai estar afundado aqui, então um membro vai estar mais curto que o outro. Você vai colocar a medida, criança, eu vou fazer a medida colocando ela de costas, assim, ó, você vai ver que um quadril vai estar mais alto que o outro. E existem alguns tratamentos aí para evitar de evoluir, que lembra muitos tratamentos, olha aqui, ó, lembra muitos tratamentos de luxação congênita do quadril, que são as fixações com uma haste no meio. No Brasil usa gesso também, tá? Põe um gesso com um pedaço de madeira aqui, tá? Põe o gesso e também tem os métodos de tração para não deixar encurtar, para fazer um tratamento. Na fisioterapia, muitas vezes, quando a gente identifica o problema, né, quando a gente recebe, ou já está muito avançado ou já colocou a prótese, tá? Eu tentei ser o mais breve possível, espero que eu tenha conseguido. Então, como na semana que vem a gente continua com a mesma matéria, a gente vai desmembrar um pouquinho mais essas doenças aí. Então, gente, até a próxima.